Vamos pensar num sistema de defesa de um cão. É como se fosse um exército, sabe? Super sofisticado, programado para proteger. Agora imagina se esse exército, por um erro de cálculo, declarasse guerra contra o seu próprio território. Pois é exatamente isso que acontece na síndrome uveodermatológica, uma condição em que o corpo, de repente, se torna o seu próprio inimigo. Essa é a grande questão aqui. Não estamos falando de um vírus, de uma bactéria, não é um invasor externo, é uma falha interna, uma falha de reconhecimento que dá início a uma verdadeira guerra civil biológica. E as consequências desse erro são devastadoras. Elas aparecem em duas frentes de batalha bem diferentes. De um lado, o ataque acontece nos olhos. Essa é de longe a frente mais perigosa. É silenciosa, mas tem um potencial gigantesco para causar um dano irreversível, a cegueira. Do outro lado, a gente tem a batalha na pele, que é onde aparecem os sinais mais óbvios, aquela perda de cor, de pigmento, que muda completamente a aparência do animal. Então, bora entender o que está por trás desse conflito. É muito importante a gente entender que o que se vê por fora, as manchas, a inflamação, é só um reflexo de uma guerra que está acontecendo em nível celular, microscópico. A verdadeira luta está acontecendo lá dentro. E aqui está o nome do problema: Síndrome uveodermatológica, ou SUD. O que ela é? Basicamente uma falha gravíssima no sistema de identificação do corpo. As células de elite do sistema imune, os chamados linfócitos T, simplesmente surtam e começam a caçar e destruir os melanócitos. E quem são eles? São as células que produzem o pigmento do corpo. Ok, agora a gente vai mergulhar fundo no mecanismo da coisa. Como exatamente essa guerra celular acontece? Quais são as tropas, as táticas e as armas químicas que estão sendo usadas nesse ataque totalmente equivocado? Primeiro, vamos falar do alvo. Os melanócitos são literalmente as fábricas de pigmento do corpo. São eles que produzem a melanina, que dá cor à pele, aos pelos e, o que é crucial aqui, eles existem em altíssima concentração na úvea, que é uma camada interna do olho. É por isso que os olhos viram um campo de batalha tão violento nessa doença. E a estratégia de ataque é de uma eficiência que assusta. Primeiro, acontece o erro de identificação. Em seguida, as forças especiais, as células T citotóxicas CD8+, são despachadas com uma única missão: encontrar e executar os melanócitos. Fim de papo. Ao mesmo tempo, os comandantes, as células T auxiliares CD4+, não atacam diretamente. Elas liberam sinais químicos, as citoquinas, que funcionam como um chamado geral para a batalha, botando mais lenha na fogueira da inflamação. E para fechar o ciclo, a equipe de limpeza, os macrófagos, chega para remover os restos das células. Só que, no processo, eles acabam mostrando pedaços dos melanócitos destruídos para mais células T, como se estivessem dizendo: "Ei, pessoal, achamos mais inimigos aqui." Isso cria um ciclo vicioso de destruição que se autoalimenta. Então, para a gente resumir o exército, os linfócitos T são a infantaria de elite e os generais dessa operação. Os macrófagos, que deveriam só limpar a bagunça, acabam agindo como batedores que fazem a guerra continuar. E as citocinas, como o interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa, bom, elas são as ordens de ataque gritadas no rádio sem parar, garantindo que a resposta seja brutal e que o dano aos tecidos saudáveis ao redor seja enorme. Com toda essa destruição celular acontecendo lá dentro, é só uma questão de tempo até que as consequências comecem a aparecer do lado de fora, de forma bem visível. E aqui a gente vê a conexão direta de causa e efeito. Lá dentro do olho, a morte dos melanócitos na úvea causa uma inflamação violentíssima, a uveíte. Isso gera muita dor e pode levar a complicações sérias, como o glaucoma. Já na pele, o resultado é mais estético, mas ainda assim impressionante. A destruição das fábricas de pigmento faz aparecer manchas brancas na pele e nos pelos. E um detalhe bem curioso é que essa guerra não parece ser declarada ao acaso. Existe uma predisposição genética muito forte. 80% dos casos acontecem na raça Akita Inu. Isso indica que, provavelmente, existe alguma coisa no código genético desses cães que os deixa mais vulneráveis a essa falha do sistema imune. E a velocidade do ataque é algo que realmente chama atenção. Esse número, 36%, significa que mais de um terço dos cães já tem glaucoma secundário, que é uma complicação gravíssima, logo na primeira consulta veterinária. Ou seja, não é uma doença que evolui devagar, é um incêndio que se espalha muito rápido dentro do olho. Certo. Então, diante de um ataque interno tão rápido e específico, como é que se organiza uma contraofensiva para tentar salvar a visão e controlar essa doença?
O diagnóstico precisa ser uma investigação minuciosa. Os sinais clínicos, como a inflamação nos 2 olhos junto com as manchas na pele, já levantam a suspeita. Mas a confirmação mesmo, a prova do crime, digamos assim, geralmente vem com uma biópsia de pele. É ali que se vê os linfócitos T em flagrante, no ato de atacar os melanócitos. Com o diagnóstico na mão, o objetivo do tratamento é um só, e é um baita desafio. Dá uma ordem de cessar fogo para o próprio sistema imunológico do animal. É literalmente tentar parar o fogo amigo. E o arsenal de tratamento é pesado. A arma principal são os imunossupressores, como os corticoides em doses altíssimas, que agem como uma bomba de supressão geral no sistema imune para parar o ataque no corpo todo. Ao mesmo tempo, um tratamento tópico, com colírios, age direto no campo de batalha dos olhos para tentar controlar a inflamação local e evitar mais danos. E isso tudo nos leva ao ponto talvez mais crítico dessa análise. Na luta contra a síndrome uveodermatológica, o relógio é, sem dúvida, o maior inimigo. Essa frase resume tudo perfeitamente. A agressividade do ataque do sistema imune é tão grande que cada dia sem tratamento aumenta e muito o risco de um dano permanente. A única chance de virar o jogo é com uma intervenção rápida e agressiva. E é preciso ter os pés no chão. A força desse ataque imunológico é tão imensa que, às vezes, mesmo que a guerra seja controlada, o campo de batalha, no caso o olho, já está danificado demais. O prognóstico para a visão nem sempre é bom, o que só mostra o quão cruel essa doença pode ser. No fim das contas, essa síndrome deixa a gente com uma reflexão bem profunda, né? Ela mostra como é fina a linha que separa um sistema imune que protege de um sistema imune que destrói. Uma pequena falha de comunicação celular pode levar à autodestruição. Isso faz a gente pensar: o que mais podemos aprender sobre equilíbrio que nos mantém vivos ao estudar justamente os momentos em que esse equilíbrio falha de forma tão catastrófica?